que é muito importante em nossas vidas, pois a dona Luzia acabou de ressaltar aqui, todos os momentos que fazemos rogativas, que levamos nossos pensamentos, não verbalmente, pensamentos, nós já estamos fazendo prece. Então se faz muito necessário também a todos nós a qualidade da prece, né? A sinceridade, a humildade e saber as palavras. Não se trata de realizar aquelas preces lindas com palavras difíceis. Não é isso que Deus está se importando. Deus se importa com o sentimento envolvido naquela rogativa. Mas, como disse anteriormente, temos que prestar atenção a que rogamos. Por quê? A prece, a força da prece é uma ferramenta poderosíssima que Deus nos assegurou e que nós mesmos não temos noção da força que tem a nossa prece, principalmente quando se trata da prece intercessória, quando oramos por alguém, ou principalmente aqueles irmãos que já se encontram desencarnados, que sentimos saudades, né? Mas uma prece não de tristeza, é uma prece para quê? Para que a pessoa, onde quer que ela esteja, ela sinta o amor emanado por nós, que reconforte-se caso ela esteja em estado de perturbação. E por que a atenção na prece? Para não fazermos rogativas banais, como eu quero emagrecer. Sabe? Acontece? Claro que acontece. Meu Deus, eu quero emagrecer. É o que acontece com a pessoa? Ela emagrece. Ela pega uma virose, dá um problema renal nela, tem que ser internada, ela emagrece 20 quilos. Aí a pessoa fala: meu Deus, o que aconteceu comigo? Mas você pediu para emagrecer, não pediu? Emagreceu. Ou pede para ter paciência. Meu Deus, me dá paciência. Aí aquele momento, aquele dia, acontece de tudo para espezinhar a vida da criatura. Está errado? Não. Deus está mandando as provas para você o quê? Adquirir a paciência. Eu falo isso por experiência própria. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está rogando, não coisas banais, mas coisas do corpo, né? da alma, sentimentos, valores morais, né? Não com coisas, né? É que nem a gente fala: eu quero ganhar na loteria. Tem gente que faz prece para ganhar na loteria e não ganha. Às vezes não ganha por quê? Porque nem comprar o bilhete a pessoa não compra, mas ela quer ganhar. É a lei do menor esforço. Eu faço uma prece, Deus vai me ouvir, vai fazer o que eu quero. Não é assim, né? Cada qual o seu merecimento e principalmente a sua necessidade. A gente roga e recebe tudo aquilo que a gente necessita, não aquilo que a gente quer, porque somos tão pueris ainda, tão imaturos, que nós não sabemos o que é bom para nós mesmos. Sempre puxamos, ou pelo menos na grande maioria das vezes, puxamos para o lado material. Eu quero a tranquilidade, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Entende? Então acaba recebendo, sim, mas recebendo aquilo que está precisando, não aquilo que está querendo. Aí fala: Deus não escuta minhas preces. Não, é uma construção. A gente tem que construir esse reino dentro da gente, para que tudo que fizermos, falarmos e pensarmos, que seja voltados ao bem,
Aqui mesmo acabou de ser dito. Quando a gente pensa em um bem, não é fazer uma oração, se bem que é considerada uma oração, que é o que eu vou acabar de falar, né? Pensa em o bem de alguém, já está realizando uma oração, sem aquelas palavras lindas e maravilhosas, elaboradas, procuradas dentro do Aurélio, né, do dicionário. Está fazendo uma boa ação. Assim como, se não vigiarmos, fazemos uma prece contrária. Quando tem mágoa envolvida, a gente roga, né? Aquela pessoa, ela vai pagar por o que ela fez. Não, gente, nós não somos detentores desse poder, não. Mas emitimos a vibração. E lembrando sempre que o que emanamos, volta. Então, muita atenção, porque temos esse poder, meus irmãos. Nos foi concedido esse poder pelo Altíssimo. Então, vamos ter que aprender a edificar sempre as nossas rogativas, sempre que sejam voltadas para o bem. Edificando sempre o quê? O reino de Deus, não só na vida do próximo, mas principalmente dentro das nossas vidas. Para que quanto mais o bem inserirmos dentro da nossa moral, da nossa conduta, mais o mal deixaremos de fazer. É assim que funciona. É o hábito. Aqui eu trouxe uma reflexão do livro da Vinha de Luz, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo nosso querido irmão Emmanuel. A lição se chama A Prece Recompõe. Atrevo-me a dizer aqui, né? A prece recompõe as nossas forças. Que é um estudo onde Emmanuel fez a reflexão de um versículo dos Atos dos Apóstolos, o Atos de Pedro, que é o capítulo 4, e o versículo 31, que diz assim: E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Conforme a tradução é diferente um pouco o termo, né? Mas vamos lá. Emmanuel começa o estudo assim: Na construção de simples casa de pedra, há de despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, obstáculos, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é preciso acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando o leito seguro, a base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Então aqui está citando a construção de uma casa, né, Emmanuel, para o quê? Para nos exemplificar o quê? As dificuldades, né, para erguer, edificar algo. Uma construção aqui no caso, e levando ao nosso estudo as dificuldades que nós temos nas nossas vidas. Nossas vidas. Por quê? Tudo que queremos construir, seja ela material ou moral, exige trabalho e esforço. Não, como no começo, na introdução, não adianta a pessoa somente orar. A oração tem força? Tem força, claro que tem força. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte, o nosso esforço para concluir a obra. Então, temos que, assim como numa obra material, existem várias e várias dificuldades que aparecem no momento, desde de fazer a base,
né, do edifício, da edificação, porque dificuldades do solo, do ambiente, da vegetação, do clima, até da paisagem, enfim. Nós temos essas dificuldades nossas, em nossas vidas, quando queremos edificar algo para nós. Então aqui ele diz, assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual também temos essas dificuldades. E no caso, a oração, onde que entra aqui? É a nossa ferramenta para rogar as forças. A prece recompõe as forças. Existem o quê? Por quê? Existem pessoas que têm dificuldade de orar. Não é mentira, é verdade isso. Seja ela porque acha que não é digna de conversar com Deus, ou porque acha que Ele não vai escutar, ou porque ela acha que não sabe usar as palavras corretamente. Existe. Mas isso seria desculpa para a gente não fazer? Essa é a questão. Por quê? Se tudo que fazemos em nossas vidas, desde o trabalho, família, estudo, tudo exige esforço, por que não nessa área? Se tenho dificuldades, é onde eu tenho que trabalhar mais. Por quê? A prece, meus irmãos, como já foi dito várias e várias vezes, é a sinceridade, é a gente colocar o coração, abrir o coração e falar, como se estivesse conversando. Não precisa usar alegorias e tudo mais, só a sinceridade, a humildade, que é muito importante, né? Outros alegam que não oram porque Deus sabe de tudo. Mas Deus sabe de tudo que eu preciso, para que eu vou orar? Aí é que está. E a sua humildade, onde fica? Né? A gente tem que ser humilde, claro, pedir. O pai não sabe o que o filho precisa? Sabe, mas o filho vai lá e pede. É a mesma coisa, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Então a oração é essa ferramenta, é a ligação, é aquele momento que a gente se liga com o Altíssimo, com os benfeitores espirituais. É um momento único nosso de ligação com esses. Não podemos deixar de lado, banalizar ou qualquer outro tipo de menosprezo com a oração. É poderosíssima a oração. E a gente tem que praticar todos os momentos, principalmente naqueles momentos em que achamos que está tudo perdido. E no momento de alegria, a gente lembra de fazer uma prece de agradecimento. Então, é hábito, tem que se tornar um hábito. Um hábito, porque é a nossa conexão, não é do vizinho, do pai, do filho, da mãe, não, é a nossa conexão com os benfeitores. Podem reparar, podem estar no meio do pinzeiro, se você se concentrar, fazer uma prece de pensamento, pode estar uma bagunça que for, haverá conexão, haverá alguém escutando. Não precisa somente ser naquele lugar fechado, silencioso, onde ninguém está vendo. Pode ser em qualquer lugar a prece. Já subentende-se, como aqui no próprio livro dos Espíritos nos explicou, que a prece não é só a prece daquela que a gente ajoelha, né, e levanta, né, os braços para o céu e começa a rogar. Não, é todo momento. A gente direcionou nossos pensamentos, está fazendo a prece. Então, por que não sempre voltados ao bem? E, melhor ainda, se for ao bem do próximo, mais louvável ainda. Porque tudo que emitimos volta. Então,
Às vezes, hoje ainda não estamos merecendo nem metade das bênçãos que recebemos, mas mesmo assim, Deus, na sua misericórdia infinita, nos abençoa. Mas pela prece, principalmente a de agradecimento, estamos fazendo um pouco de jus àquilo que recebemos, com uma prece de agradecimento, não só prece pedindo. Então vejamos que essa construção das palavras que temos que prestar atenção não é a construção das palavras bonitas, mas é as palavras sinceras e humildes. É isso que faz a grande diferença. Deixando sempre de lado o egoísmo, porque esquecemos sempre de olhar para baixo. Nós olhamos sempre para cima, para aquele que está melhor do que nós, ao invés de olhar para aquele que está mais estrupiado, com os joelhos mais desconjuntados que a gente. Aí fazemos as nossas rogativas, porque eu estou sofrendo, e não prestamos atenção no irmão que está do nosso lado, sofrendo mais do que a gente. Então continua Emmanuel. Assim também na esfera de cogitações, de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. Então são os nossos ajustes que vamos, no decorrer das nossas vidas e das nossas experiências, de que as nossas necessidades estão sempre expostas. É claro, nós sabemos, cada um sabe de si, mas nós temos que, como eu volto a dizer, fazer a nossa parte, e com isso, os nossos ajustes com as condições que nos encontramos. Às vezes, rogamos algo que não tem necessidade nenhuma, moralmente ou espiritualmente dizendo, para nossas vidas, mas insistimos exatamente naquilo. Não ajustamos ainda as nossas prioridades, o que é bom para mim e o que é bom para todos. Já fizemos estudo aqui sobre egoísmo, né? E a gente tem que prestar atenção nas nossas rogativas, se não tem o toque do egoísmo, porque todos nós sofremos, meus irmãos, todos nós, sem exceção, cada qual com a sua aflição. Ninguém está isento disso. Então esses ajustes, um grande exemplo disso é quando passamos as nossas rogativas, as nossas orações para o bem geral, do que somente para o meu bem ou daqueles que eu amo, da minha família, do meu vizinho, dos meus entes queridos. Fechou aquele grupo, acabou. Não, a gente tem que se ajustar ao mundo, não porque nós fazemos parte dele. Hoje sou filho, amanhã sou filho de outras experiências. Como que vai ser então, se a gente não cultivar isso dentro de nós, ajustarmos as nossas prioridades? Edificação na paz dentro de casa, realizar caridade, trabalhos edificantes, está à nossa mão, está à nossa disposição. Só que nós temos que o quê? Fazer a nossa parte. Nada irá cair
no nosso colo de graça. Sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Poético, lindo isso, né? A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Como eu disse anteriormente, a prece é o que nos liga a esses irmãos superiores, onde encontramos o silêncio interior, não o silêncio do ambiente, mas o silêncio nosso interno, que aí nós conseguimos essa ligação. Quem acredita, não sou ouvido, está enganado. És ouvido sim, todos nós, de um simples pensamento, sempre, porque emanamos o quê? Energia, e o pensamento ele cria, ele envolve e magnetiza, e isso é lançado ao universo, e ele gira e nos retorna. Teremos sempre os obstáculos pelos terrenos duros da vida, onde a prece nos auxilia muito. Por quê? Rogamos a compreensão da dificuldade do próximo. Mas se rogarmos para que o próximo não fique mais próximo da gente, não é uma prece edificante, mas é uma prece onde você roga compreensão, ou roga mais indulgência para si mesmo, ou a própria resignação. Entende? Então a gente tem que se ajustar, meus irmãos, baseados sempre, é claro, no Evangelho de Jesus. Aqui Emmanuel diz: nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Então há sinceridade, né, posto dentro de uma oração. Perdão. Eu citei até semana passada, eu vou repetir, né, que tem a passagem na sinagoga, onde os dois homens estão orando, o fariseu e o publicano, onde o fariseu, como todos sabem, que eram os religiosos da época de Jesus, fazendo aquelas preces maravilhosas, com palavras lindas, né, e toda aquela coisa, aquela pompa toda, enquanto que o publicano orava ali baixinho, quietinho, ele não tinha nem coragem de erguer a cabeça para olhar para o santuário. Entende? E qual é a prece? Qual foi a prece mais sincera? Qual foi a prece dos dois? Qual foi a prece mais, vamos dizer assim, considerada pelos bons espíritos? Aquela daquele humilde, o publicano, onde ele dizia: olha, meu Pai, não sou nem digno do teu perdão, do teu amor, mas eu venho aqui e peço isso, tal. Entende? Então, nas alegorias, meus irmãos, para Deus não faz diferença. A sinceridade, sim, muita sinceridade.
Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Quem que nunca passou por isso? Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas de amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto, o lugar em que se demora com os seus. Então veja bem aqui um grande exemplo. Emmanuel nos explica aqui. Por mais que sejamos incompreendidos conforme a nossa crença, porque infelizmente ainda nos tempos de hoje, diferenças de opiniões religiosas, políticas influem num todo. Então, quando se está aprendendo, se tornamos um aprendiz do Evangelho, nós passamos por alguns tipos dessas dificuldades, porque as pessoas às vezes dizem que é fanatismo, outros não concordam com a doutrina, e eu respeito isso, não vejo problema algum. Mas o que é a diferença? É que quando recebemos todas essas informações negativas, sejam dos nossos amigos, familiares, entes queridos, vizinhos, não importa, ao invés de nós nos indignarmos, porque ele não conhece o Espiritismo, onde já se viu falar uma coisa dessa, ou porque não conhece Jesus, ou porque é ateu, é porque é isso, porque é aquilo, nós devemos fazer o quê? Recolher-nos e orar por esses irmãos. É o que Emmanuel diz aqui. Ore por eles, para que Jesus, através de seus benfeitores, toque a eles e assim traga também a luz para os pensamentos desses irmãos que não concordam com nossos ideais, e isso espiritualmente falando, religiosamente falando. Entende? Então são mudanças, são ajustes de comportamento nosso, no momento das nossas preces. Não podemos jamais rogar que a pessoa nunca mais apareça na nossa frente. Qual a oportunidade então da gente vai ter de propagar o Evangelho para aquele irmão que está ainda na ignorância, não está compreendendo o que Jesus está querendo explicar? É sempre devolver o mal com o bem. E a prece é uma ferramenta poderosíssima. Não precisa ir lá falar para a pessoa: você está errado, é isso, aquilo, não sei o quê. Não, isso aí vai gerar conflito. Mas faça uma prece, 1, 2, 3 vezes, 4, 5, 10, que verás resultado. Pode confiar. Então, ajustes, meus irmãos. Não é o mundo que tem que se ajustar conosco, é que nós é que temos que nos ajustar com o mundo. Só assim nós começaremos a enxergá-lo de uma maneira diferente, e de como ele realmente tão belo é. Porque temos o costume de dizer que o mundo é mau, né? Mas esquecemos que o maior mal que existe está dentro de nós mesmos. Então, mudemos nossa maneira de enxergar as pessoas, as situações e o mundo em si. A prece tecida, olha só, a prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força, imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. A prece, ele está dizendo aqui, aquela prece que a pessoa
está numa amargura tão grande que até no momento dela fazer uma rogativa, ela se utiliza desse sentimento. Que resultado a gente vai ter disso? Ah, mas eu estou triste, Marcelo. Sim, claro. Mas é o que eu falo, cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Porque aqui ele diz, gritos desordenados de quem prefere a aflição e a imprudência, vai permanecer nesse mesmo jeito. A gente tem que lembrar que quando nos concentramos, nos voltamos o nosso pensamento ao Altíssimo, é exatamente isso, uma conexão com o Altíssimo, é coisa sagrada, não é brincadeira, não é uma coisa banal, é coisa séria. A gente tem que levar isso muito a sério. Choros e lamentações, a gente tem, claro que a gente tem. Mas uma prece a ser feita para a alegria, para o bem, para o amor, não para envolver a tristeza, mas sim o consolo, o reconforto, que é isso que todos nós precisamos diante das nossas dificuldades, pois todos temos problemas na vida. Então, quando a gente faz uma prece, aqui, a reflexão, eu vou fazer tal coisa, mas será que vai ser bom para os outros? Vejam como é rápido, né? É uma prece. Uma reflexão dessa é uma prece. Eu acho que eu não vou fazer não, porque não vai ser bom eu fazer isso. É uma prece. Dom Luzia falou, tudo é prece. Basta a gente prestar atenção no que estamos rogando. E humildade é sempre importantíssimo nessas ocasiões, porque estamos falando com os superiores, espíritos superiores, né? De onde nós, quiçá um dia chegaremos ao dedinho do pé, daqui a alguns milênios. Então a gente tem que ter respeito. Pessoas às vezes barganham na prece como moeda de troca. Ah, meu Deus, se o senhor fizer isso, eu faço aquilo. Não é prece, é barganha. Ah, eu prometo. Prometa sim, prometa ser uma pessoa melhor sempre, todos os dias, indiferente da sua prece. Então, o que fazemos de bom para o próximo, pensamos, emanamos, também é uma prece. Que Jesus nos abençoe, que a prece sempre faça parte das nossas vidas de uma maneira boa, edificante, onde sempre estaremos construindo o reino de Deus dentro de nós mesmos. Não num templo exterior, mas aqui dentro. A construção é de cada um, tijolo por tijolo, a começar pela base sólida, que é o Evangelho de Jesus. Muita paz a todos, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Façamos assim então a nossa prece de agradecimento a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em seu nome, recebendo as bênçãos dos estudos do teu Evangelho, Senhor. Muito obrigado por toda a paciência e todo amor direcionado a cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado. Agradecendo sempre também aos nossos queridos irmãos, dirigentes espirituais desta casa abençoada que nos acolhe com tanto amor e tanto carinho, no qual esses irmãos incansáveis, trabalhadores espirituais, que preparam esse ambiente para a nossa chegada.
harmonizando e limpando todas as vibrações, trazendo-nos sempre esses fluidos beneméritos que nos refazem as forças. Assim, nós agradecemos sempre, do fundo de nossos corações, a toda a paciência e todo amor despendido a cada um de nós. Muito obrigado, Jesus, e continua conosco, hoje e sempre. Que assim seja, é a nossa prece. Muito obrigado, meus irmãos.